Hi everyone and welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa, a mais uma English Class. Estamos com a nossa aula 2.2 de Review and Exercise sobre o tema da primeira aula de Present Perfect. Este tempo verbal muito importante, que nós não temos uma ponte para fazer exatamente no português como os outros tempos verbais. Ele é um tempo verbal que você precisa prestar bastante atenção, porque ele tem várias situações de uso e é um pouco mais difícil. Então, assim, é um bicho de sete cabeças para os alunos que estão aprendendo língua inglesa. Mas você que é esperto, você sabe muito bem que essas aulas, elas vão te ajudar. E, claro, você vai atrás também de mais assuntos sobre esse tempo verbal para você ficar craque. E é isso. Aula 2, de novo, eu tô apontando para lá, mas é para cá. Aula 2.2 e o título da nossa aula foi Have You Ever? Ou seja, aquela questão de você alguma vez na vida, a gente até começou a aula falando de uma brincadeira chamada Never Have I Ever, que é aquele que eu nunca, todo mundo já brincou, tenho certeza que você já brincou essa brincadeira alguma vez na sua vida, que fala de experiências, e o Present Perfect é exatamente isso. Logo no início a gente viu que ele fala sobre life experiences, experiências de vida. Claro, você precisa estar vivo para poder ter experiência de vida, e é uma coisa que acontece o quê? O Present Perfect, ele tem uma conexão que vai do passado até o presente. Então, essa conexão é muito importante, e você nunca vai focar no tempo, e sim na ação. O tempo nunca é importante aqui, ele é inclusive indeterminado muitas das vezes. Algumas vezes você usa tempos determinados, mas com algumas palavrinhas antes delas, que é o que a gente vai aprender na aula 3.1. Vamos relembrar o que a gente viu nessa aula, começando right now, lá para a tela, let's go. Olha aí, a gente viu primeiramente sobre essa questão de life experiences, que a gente usa muito a perguntinha de have you ever, has she ever. Esse ever você sabe muito bem que ele significa o quê? Ele significa já, alguma vez na vida. E não é o único já que tem no inglês não, tá? Mas para esse contexto a gente vai usar o ever. Vimos a affirmative form, ou seja, a forma afirmativa, que é o sujeito, mais essa estrutura que é fixa, have, has, dependendo do que você vai utilizar. Você pode utilizar um pronome pessoal que vai precisar desse, outro pronome pessoal que vai precisar desse. Depende, eu expliquei lá na nossa aula. Temos o verbo no particípio passado, que é a ação principal, que é exatamente o mais importante aqui no presente perfeito. Verbo no particípio passado, que é aquela terceira e última tabela de verbos que você procura na internet. As tabelas de verbos em inglês, onde tem o infinitivo, o presente e o passado. E, obviamente, a última, tirando o infinitivo, que seria a terceira tabela, é a do particípio passado. Então, esses verbos, eles são regulares e irregulares. Os regulares são iguaizinhos lá do passado simples. Eles recebem o ED, o IED e o D, né, se o seu verbo terminar com E. Agora, quando ele não termina com essas terminações, você tem que se ligar que para você transformar um verbo irregular no particípio passado, você tem que conhecer ele, porque não tem regra para seguir não, viu? A gente viu isso aqui, ó. I have been to Peru many times, several times, once, twice, three times. O que é isso? É o quê? A gente está falando sobre uma experiência de vida que eu tive, que eu estive, o been é o verbo to be no particípio passado, lembra? E aqui ele vai falar de experiência de vida e de frequency words, ou seja, palavras de frequência, onde você fala de ações repetidas ou múltiplas, repeated actions, e aí você vai falar sobre algo que aconteceu sem especificar exatamente quando aconteceu. Então, many times, muitas vezes, several times, várias vezes, once, uma vez, twice, duas vezes, three times, três vezes. Na forma negativa, a mesma coisa da forma afirmativa. A única coisa que muda é a presença do not, esse advérbio de negação, que vem entre os auxiliares have, has e o verbo no particípio passado. Roberto and Gabriela haven't lived at the same place. Ou seja, Roberto e Gabriela não moram no mesmo lugar. Que o presente perfeito também é usado na descrição de ações que começaram no passado, mas tem uma conexão com o presente, como eu falei para vocês, e o foco é sempre na ação e não quando ocorreu. Nas formas interrogativas, você sabe, o have e o has, que é auxiliar passa para frente, assim como todos os tempos verbais, você tem auxiliar que passa para frente, sujeito vem depois e o verbo no particípio passado logo seguido, e claro, uma frase onde você vai ter outros determinantes também. Have you ever met a famous person? Você já conheceu uma pessoa famosa? A estrutura aqui de experiência de vida, que eu quero saber se você já alguma vez conheceu uma pessoa famosa. Temos também aqui para finalizar essas palavrinhas que a gente usa muito com o presente perfeito, que é o already, que vai significar já também, além do ever. Ele é usado em frases afirmativas e interrogativas, lembra lá?
Só que o already, ele tem duas situações nas frases interrogativas. Nas interrogativas, ele pode vir depois do sujeito, ele também pode vir lá no final da nossa frase, e quando ele vem lá no final da nossa frase, ele dá essa ênfase de surpresa. Nas frases afirmativas, o already vem depois do auxiliar have ou has. E o yet, que vai significar duas coisas, tanto ainda quanto já. O terceiro já que a gente aprende no inglês, ever, already e yet. Quando ele usa o ainda, ele é usado em frases negativas. E quando ele é usado em frases negativas, ele vem quando? Ele vem aonde? Ele vem no final da sua frase. Já quando é usado em frases interrogativas, já não, como é usado em frases interrogativas, ele também vem lá no final da sua frase. Não trouxe frases aqui até porque não teria tempo, já até passei do tempo da revisão. Chegou o momento da sua... um accident aqui, mas aí a gente retorna tranquilamente. Chegou o momento da sua atividade de sala, do seu exercise. Be right back. Ai, um acidente, esse negócio caiu, foi uma loucura, mas a atividade de sala já chegou, já foi embora. É momento de você tirar suas questions, porque lá no outro estúdio, gente, eu fazia assim, agora eu tô me acostumando a fazer aqui novamente. As suas questions, as suas dúvidas, que eu tenho certeza que não foram muitas, porque a atividade está fácil. Deve ter uma ou outra aí que você ficou um pouco assim empacado, principalmente na questão da gramática, mas a interpretação de texto está tranquilo. Olha esse texto desse lado. Olha o texto como tá tranquilo, tá bem fácil de você entender, compreender, palavras bem facinhas, e a gente vai fazer a leitura, obviamente, lá na tela. Let's go! My personal journey and experiences. Dessa vez a gente tem aí um título para esse texto. Na aula passada não tínhamos um título, aqui já tem um title, um título bem legalzinho, onde você vai já ter uma ideia no título do que se trata esse nosso texto. My personal. Você já consegue entender o que a palavra personal significa, né? Que é pessoal. E journey. O que você conhece a palavra journey? É jornada. Então, minha jornada e experiências pessoais. A gente traduz sempre os substantivos primeiro e depois o adjetivo. O adjetivo ele antecede os substantivos e o meu, obviamente, vem antes. Meu adjetivo possessivo. Vamos lá fazer a leitura? Let's go! I have had many different life experiences so far. Eu tive muitas experiências diferentes de vida, mas muitas experiências de vida diferentes até agora. I have visited new places in my city and I have traveled to other regions of my country several times. Eu tenho visitado, ou eu visitei, melhor dizendo, eu visitei muitos lugares novos na minha cidade, e eu viajei para outras regiões do meu país várias vezes. I have never been outside my country. Eu nunca estive fora do meu país, but I have always dreamed about it. Mas eu sempre sonhei sobre isso. Essa palavra dreamed, ele tá lá no participo passado. Engraçado que o dream é um verbo que ele tem duas formas de participo passado. A sua forma regular e a sua forma a sua forma irregular, que é a forma irregular de fato que ela é, e a sua forma dreamed, que é usado tanto no passado, como também você tem a opção de usar no participo passado, ou seja, ela desemboca, ela consegue usar os dois tipos sem problema algum. Então, para lembrar o outro tipo, é melhor usar logo esse aqui, porque você já está acostumado com ED. I have often tried new activities with my friends. Aí você tem essa questão de outra palavra de frequência aqui que eu não coloquei para vocês. Além de many times, several times, 3 times, once, twice. Tem o often também, que é uma frequência que significa muitas vezes. I have often tried new activities. Eu muitas vezes tentei novas atividades com meus amigos. I have already gone hiking 3 times. Ou seja, que ele fala de uma atividade que ele fez 3 vezes. Teve uma experiência múltipla, né? Dessa experiência que foi assim, eu já tentei, eu
já tentei. Eu já tentei, não. Eu já fui o quê? Fiz caminhada 3 vezes. And I have also learned how to cook a few simple dishes. E eu também aprendi como cozinhar alguns pratos simples. Dishes são pratos. Pratos fala aí de comida, tá, gente? I have been to the beach many times. Eu estive na praia muitas vezes, especially during the holidays, especialmente durante as férias ou também feriado, depende, porque nós temos férias em inglês como vacation, holidays no inglês britânico, no inglês americano vacation, holiday seria no inglês britânico férias e holiday no inglês americano seria também essa questão de feriado. Então aqui eu acho que ele poderia falar de feriado, de férias, enfim. Depende. And I have always enjoyed it. E eu sempre curti isso. I have never tried skydiving. Aqui ele fala que ele nunca teve essa experiência, que é a experiência do skydiving. Você sabe o que é o skydiving? É o paraquedismo. Eu nunca fiz paraquedismo, but I have thought about it recently. Mas eu pensei sobre isso recentemente. I have just finished school projects that were very challenging. Eu acabei de... Eu acredito que a gente vai ver isso na nossa próxima aula. Eu acabei de finalizar projetos de escola que foram bem desafiadores. And I have already improved my English a lot. E eu já melhorei bastante meu inglês. I haven't decided my future career yet. Eu ainda não decidi a minha carreira futura. Olha um ainda aqui no final. But I have been thinking about it. Mas eu estive pensando nisso a lot these days. Bastante esses dias. So far, até agora, I have learned that every experience is important. Eu aprendi que toda experiência é importante. And I have grown a lot through the things I have done in my life. E eu amadureci bastante através das coisas que eu fiz na minha vida. E de fato, todo mundo amadurece com as coisas que você faz na sua vida, com as experiências que você tem. É isso mesmo. Olha só. Número 1. De acordo com o texto, qual das afirmações é verdadeira? Letra A pessoa já viajou para outros países? Vamos lá. Eu vi ele dizendo que nunca saiu da cidade. I have never been outside my country. Então, ele nunca esteve fora do país dele. Nope. A pessoa nunca saiu do seu país, mas deseja fazer isso? Vamos lá? But I have always dreamed about it. Mas eu sempre sonhei sobre isso. Então, assim, pode ser a letra B. Vamos ver as outras. A pessoa não gosta de viajar? Mentira. Que ela já viajou o estado, o país dela? Não. A pessoa já decidiu sua carreira profissional? Não, ela não decidiu ainda. Tá bem aqui ela falando que ele não decidiu sobre a carreira dele ainda. E aonde tem mais? A pessoa nunca fez atividade com amigos. Mentira. Tem alguma parte lá no texto que eu não consigo ver. Mas, de qualquer forma, pelo tempo eu não vou ficar procurando não. E vocês sabem muito bem que a resposta correta é a letra B. A pessoa nunca saiu do seu país, mas deseja fazer isso quando ele fala que ele quis o quê? But I have always dreamed about it. Mas eu sempre sonhei com isso. E aí, olha só na 2. O que a pessoa aprendeu com suas experiências, segundo o texto? Lá no final, bem lá no final, você tem a resposta. Que viajar para outros países é a única forma de aprender. A gente sabe que isso não é verdade. Até a conhecimento de mundo a gente sabe que isso não é verdade. Que experiências não são importantes para a vida também não é verdade. A gente nem precisa quebrar a cabeça com essa questão. Essa alternativa. Que apenas os estudos escolares são importantes. Não, né, gente? Precisa de muito mais, mas apesar de ser muito importante, não é somente isso. Que cada experiência importante ajuda no crescimento pessoal? Opa, minha resposta correta. E a última, que ela não cresceu com suas experiências, está exatamente contra a letra D, que é a resposta correta. Que é exatamente o que ele fala lá no fim do texto, bem aqui, né? Que ele aprendeu, que todas as experiências são importantes e que ele cresceu no sentido de amadureceu bastante através das coisas que ele viveu na vida dele. Tudo bem? Vamos para 3, que é a nossa questão aí de quê? De gramática, de grammar, sobre o nosso present perfect, onde você iria completar as lacunas com a estrutura de presente perfeito.
Vamos lá, na letra A vai ficar o quê? Nós temos o never, que já é negação, e o see, que é o verbo, onde você vai deixar ele no particípio passado. Esse verbo é irregular, portanto ele vai ficar diferente, não vai receber ED não, viu? Então vai ficar como? I have never seen. Ah, mas eu não sabia que tinha que colocar esse have. Sabia sim, porque eu falei pra você que o have e o has, eles são o quê? Eles são verbos irregulares e eles são fixos. Eu não vou colocar eles aqui entre parênteses porque eles são fixos. Então você teria que saber o never, porque eu quero uma negação, sem o not, e você tinha que saber o verbo, eu tinha que dar o verbo para você. Agora o resto você tinha que já naturalmente saber que o have e o has viria. I have never seen, eu nunca vi such a beautiful sunset before, né? Um pôr do sol tão bonito antes. E a letra B? Temos o already, que é já, e o finish, que é o verbo que vai estar no particípio passado. Vai ficar como? She has already finished. Aí o already ele fica entre o auxiliar e o verbo, a gente viu isso, né? She has already finished her homework, so she's free. Então ela já acabou a atividade de casa dela, então ela está livre. Pensa só, aqui é irregular e aqui o verbo é regular, por isso que tem um ED no final. Na letra C, she's free now, ela está livre agora. Na letra C, they e live. Então aqui não tem negação, aqui não tem nenhum tipo de palavrinha que você vai precisar colocar, tipo already, o yet, não tem o ever, nada disso. Então você vai colocar como aí? They have lived. They have lived in Brazil for over 10 years, so they speak Portuguese fluently. Eles moram no Brasil há mais de 10 anos, por isso eles falam português fluentemente. Na letra D, temos uma negação agora pelo not. Decide é o meu verbo, live é um verbo regular, por isso tem o ED no final, no caso o D. E decide também é um verbo regular, só precisa colocar o D. Então vai ficar como I haven't decided my future career yet. O que estava lá, né, no texto. Eu não decidi a minha futura carreira ainda. E na letra E, uma pergunta, né? Uma pergunta sobre a questão do paraquedismo. Se você já o quê? Tentou, experimentou o paraquedismo. Então aqui é you, vai ser have you ever tried skydiving? Try é um verbo regular, portanto, ele só recebe o ED, mas tem que tirar o Y antes. Lembra lá da regrinha? Verbos que terminam com o Y precedido de consoante, você tira o Y para colocar o I e depois o ED. Aqui, ó, já tem a resposta da B, porque ficou sem animação, mas beleza. A gente tem aí para você completar com been ou gone. Lembra? O verbo be being do verbo to be e o verbo gone do verbo go. Tem uma diferença entre os dois. O been é usado para lugares que você esteve ou situações que você esteve, mas retornou. O gone é como se você tivesse ido e não voltou. Pensa dessa forma. Então, o que vai determinar aqui é o contexto. Somente o contexto. Então, she has to Paris 3 times, so she knows the city very well. Então, assim, ela não está na cidade. Aparentemente, aqui, ela foi para Paris 3 vezes, por causa aqui da palavra 3 vezes, e ela conhece a cidade muito bem. Então, she has been to Paris 3 times. A letra B, he has gone. Por que foi gone aqui? To the supermarket, so he isn't at home right now. Eu digo bem aqui que ele não está em casa agora. E ele foi para o supermercado. Então não é ele esteve, ele foi e não retornou. My parents have to work early this morning. Ou seja, os pais foram trabalhar cedo esta manhã. Eles não retornaram, né? Pelo contexto você consegue perceber que eles não retornaram. Portanto, my parents have gone to work early this morning. E na letra D, na nossa last one, I have alguma coisa to that museum before, but I would like to visit it again. Aqui ela fala que é um museu antes, mas gostaria, olha o would aqui na ideia de iria no final, gostaria o quê? De visitar de novo, visitar o museu de novo, que está sendo representado por esse objeto aqui. Esse it faz referência ao museu. Então, se ela foi, ela esteve, né? No caso, ela esteve, significa que ela retornou. Então, I have been. E é isso, gente. Na 5, o que acontecia na 5? Você ia construir 3 frases, sendo uma na negativa, sobre 3 experiências que você já teve na sua vida.
E aí, no caso, uma na negativa era para dizer uma experiência que você não teve. Porque eu queria que você treinasse a sua negativa também. Então, aqui, você ia fazer o uso de tudo que aprendemos nessa aula. Então, você iria usar a estrutura de... Como você falaria I? Seria I have. Aí você poderia usar o been, por exemplo. Eu estive em algum lugar. Aí você poderia usar a frequência aqui, por exemplo, uma vez, once. Você poderia falar... Você poderia também falar I have ever been, ou seja, já estive. Você poderia colocar o ever, que ficaria bem aqui entre o been e o have ever been. E aí você poderia falar outras coisas além do been também. I have loved, eu amei aí, algumas vezes da sua vida, enfim. Como essas frases elas são completamente personal, não tem como eu corrigir. Mas a estrutura de presente perfeito você usar naturalmente o I mais o have e o restante de acordo com o que você fosse falar, trabalhar. Perfeito, gente? Fiquei para vocês nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Eu espero vocês na nossa next class sobre Present Perfect again, de novo, nossa última aula. E presta bastante atenção, que é muito importante. Vamos ter mais informações importantes sobre esse tempo verbal. See you next class. Bye, bye.